Era como, gente, se elas tivessem atravessado um portal e entrado diretamente no passado. Você já esteve em um lugar familiar, ou seja, um lugar que você conhece, e aí de repente você sentiu como se o mundo ao seu redor tivesse mudado sutilmente? Tipo, como se algo não estivesse mais no lugar? Como se você tivesse atravessado um véu invisível que separasse você da realidade que você estava anteriormente? Pois é, esse é o ponto de partida para um dos casos mais perturbadores e menos falados sobre dimensões paralelas, sobre desdobramento do tempo e sobre falhas na realidade. Hoje eu vou explorar com vocês um episódio real, um episódio documentado, investigado, com nomes, datas, registros e que envolve duas acadêmicas britânicas do mais alto nível em uma visita ao Palácio de Versalhes, que virou um verdadeiro pesadelo dimensional, se assim posso chamar. Só que antes de você começar a duvidar de que eu esteja falando a verdade, eu te convido a mergulhar nessa história aqui com uma mente bem aberta, porque existem detalhes que eu vou contar aqui nessa história que desafiam qualquer tentativa de explicação racional que você tiver. Você sabe muito bem, eu sou Carol Capel, a sua viajante de uma dimensão paralela favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo que começa agora aqui nesse canal. Inclusive, canal esse que oferece conteúdo exclusivo para os membros. Pois é, se você aí é membro do canal, saiba que nessa semana estão aparecendo alguns vídeos exclusivos para você, onde eu estou desvendando o jogo das cartas Illuminati. Pois é, existem algumas cartas que eu não posso mostrar, eu não posso divulgar publicamente. E é exatamente por isso que eu estou postando essas cartas de maneira privada aqui para os membros. E se você que está aí me assistindo ainda não é membro desse canal, olha, eu sinto muito por você, porque aqui os membros do canal têm acesso não apenas a conteúdo exclusivo e que não pode sair publicamente, mas também existem lives que são exclusivas para os membros aqui do canal. Os membros também têm um contato direto comigo, porque eu respondo sempre os comentários e nós temos uma comunidade de estudos ocultistas muito legal, muito interessante. Então, é só você clicar aqui embaixo em Seja Membro e vir fazer parte, que você já começará a receber esses conteúdos exclusivos que eu posto. Mas agora sim, vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre esse caso aí que aconteceu em Versalhes, porque o ano era 1901 e o local, o famoso Palácio de Versalhes, que fica na França. E as protagonistas dessa nossa história, nós temos a Charlotte Annie Moberly, que era diretora do St. Regis College de Oxford, e nós também temos Eleanor Jourdain, que era subdiretora de uma respeitada academia de formação científica. Eu tô falando de duas mulheres cultas, lúcidas e incrivelmente racionais, ou seja, exatamente o tipo de pessoa que a ciência moderna classificaria como pessoa imune ao delírio. E um belo dia elas foram passear, foram conhecer o Palácio de Versalhes e daí pegaram mapas, né, o guia ali do Palácio de Versalhes na mão, e elas decidiram explorar os jardins do Grand Trianon, que é uma ala do palácio ali que estava fechada naquele dia. Então elas foram seguindo ali um caminho que aparentemente era seguro, mas em poucos minutos elas começaram a se sentir desorientadas e foi então que a realidade começou a se dobrar. Primeiro, elas viram uma mulher acenando de uma pequena casa e essa mulher as chamava com vozes insistentes, falando Venise, Venise. Elas ignoraram porque afinal de contas não fazia muito sentido, né? Só que alguma coisa no ar tinha mudado. Tipo, o clima mudou, a luz, o som mudou, tudo parecia mais denso, mais abafado, como se o tempo tivesse perdido o ritmo. E aí, caminhando mais adiante, elas encontraram jardineiros com roupas antigas e com uniformes que não eram nem um pouco os uniformes da guarda ali de 1901. Elas encontraram homens trajando vestes do século XVIII. Elas encontraram soldados
soldados de outro tempo. E o mais assustador, todos estavam muito tristes, com uma tristeza melancólica, opressora, algo que parecia ali que emanava não apenas das pessoas, mas do próprio ambiente, como se as emoções daquele lugar tivessem sido impregnadas nas pedras, no ar e também no olhar de todos que ali viviam. Elas relataram mais tarde que o lugar parecia que tinha perdido a sua forma tridimensional, como se elas estivessem dentro de uma pintura viva, tipo como se elas tivessem entrado em um quadro 2D. Faz algum sentido isso? Eu sei que não faz, mas elas viram coisas ali que foram completamente desconcertantes e que não faziam sentido com a realidade delas. E foi aí então que veio a parte mais louca da história. Elas cruzaram ali uma pequena ponte de madeira e chegaram até uma clareira, onde tinha uma mulher sentada no gramado, pintando em silêncio. Essa mulher vestia um traje do século XVII, ou seja, voltamos mais um século em trajes aqui, né? E ela estava pintando ali com gestos delicados, calculados, como uma imagem toda poética e surreal ao mesmo tempo. Era como, gente, se elas tivessem atravessado um portal e entrado diretamente no passado. Só que o que elas não sabiam é que essa mulher retratada ali, né, essa mulher que era uma pintora ali na cena que elas viram, era ninguém mais, ninguém menos que Maria Antonieta, sim, a própria. E meses depois, ao comparar o que elas viram com registros históricos, elas perceberam que o vestido, a postura da mulher, o local exato e até a posição do sol, elas batiam com o que se sabia sobre Maria Antonieta em 1792, às vésperas da Revolução Francesa. E foi então que, subitamente, tudo voltou ao normal. Elas passaram novamente pela ponte, só que dessa vez o mundo já tinha voltado a ser o que era. Então elas viram turistas, risos, elas perceberam que a claridade natural do sol tinha voltado, que o som normal dos passos das pessoas voltaram, as conversas. Só que alguma coisa tinha mudado dentro delas, porque elas sabiam que elas tinham atravessado alguma coisa, tipo um véu, uma fenda, um buraco no espaço-tempo, um lapso dimensional. E não satisfeitas, elas decidiram investigar o que de fato aconteceu com elas. Porque elas passaram ali por alguns minutos de uma cena totalmente grotesca. E então, quando elas voltaram ali para a Inglaterra, elas começaram uma investigação acadêmica rigorosa. Elas consultaram mapas antigos, livros históricos e até relatos sobre o Palácio de Versalhes. E foi então que encontraram um mapa de 1783. E lá estava nesse mapa, no exato mesmo caminho que elas tinham percorrido, aquela tal ponte de madeira que elas atravessaram. E detalhe, essa ponte não existe mais. Essa ponte é uma ponte que existia lá em 1783, mas que não existe nada. E ela estava lá, no exato mesmo caminho que elas tinham percorrido, e com um detalhe muito importante, né? A ponte não existe mais no presente, essa ponte só existia no passado. E essa ponte nunca foi mencionada nos mapas contemporâneos, porque não sei se vocês já visitaram o Palácio de Versalhes, que eu não chamo de Palácio de Versalhes, eu chamo de Palácio Divergente, porque o Salles mesmo eu não vi. Agora, gente, nossa, eu vi muita gente por lá. Em todo caso, eu não sei se vocês já visitaram o Palácio de Versalhes, e quando você chega no palácio, você recebe um mapa. E nesse mapa existem todos os jardins, todos os detalhes, todos os locais abertos para você visitar, e nesse mapa contemporâneo, essa ponte que elas atravessaram não existe mais. E o que acontece é que depois que elas descobriram isso, elas retornaram várias vezes ao Palácio de Versalhes, não mais como turistas, como os visitantes, não para passear. Elas voltaram agora para poder investigar o Palácio de Versalhes. E elas nunca mais conseguiram encontrar o mesmo trajeto que elas tinham feito naquele dia. Só que elas também encontraram, nessa pesquisa delas ali, o diário de uma modista da época, chamada Madame Eloff. E essa madame, ela descrevia com precisão os trajes vistos por elas duas naquele passeio estranho. Então tudo batia, gente, as costuras, as cores, os tecidos, os cortes. Não era uma
simples ilusão da cabeça delas, né? Tinha documentação que corroborava com cada detalhe que elas tinham experienciado quando elas meio que saíram do corpo naquele dia. E em 1901, então, elas publicaram a história de toda essa investigação em um livro chamado An Adventure. E por medo ali, né, de represálias da comunidade científica, elas utilizaram pseudônimos. Elas colocaram o nome de Elizabeth Morrison e Frances Lamont. Só que mesmo assim, gente, mesmo não revelando os nomes oficiais delas, o livro foi um sucesso. E 30 anos depois, elas revelaram ao mundo que fomos nós, ou seja, elas falaram os próprios nomes delas, né? Elas se revelaram como sendo as autoras daquele livro. Elas disseram, fomos nós, a situação que nós vivemos, o relato é real. E aí, claro, né, quando elas falaram isso, surgiram ali detratores, pessoas que tentaram descredibilizar essa história mirabolante delas. E o detrator mais famoso foi Philippe de Julian, que alegou que as mulheres haviam se deparado com uma festa fantasia organizada por um poeta da época, que era o Robert de Montesquieu. Essa teoria do Philippe, ela desabou rapidamente, porque não existe nenhum registro de festa de época em Versalhes naquela data. E ainda restava ali o maior enigma, né? Aquela ponte. Essa ponte não existia mais em 1901, mas ela aparecia nos mapas do século XVIII e as mulheres cruzaram uma ponte que não existe no presente momento, que não existia no momento que elas estavam ali. E aí, gente, esse caso, embora pareça assim muita ficção científica, pareça uma história inventada, ele é um caso que vai muito além do misticismo, porque a própria ufologia, a neurociência, a física quântica, a filosofia da consciência, diversas áreas de estudo acabaram estudando esse fenômeno que aconteceu com elas. E alguns estudiosos propõem que certos lugares carregam campos magnéticos instáveis e que em situações específicas esses campos eles desestabilizam a percepção temporal e que, aliado a um estado alterado da consciência, esse local, né, ele pode causar experiências anômalas. Outros pesquisadores mais ousados sugerem que o que aconteceu foi um caso de tempo dobrado, ou seja, tipo uma fita cassete com a trilha do passado sobrepondo brevemente a trilha do presente. Agora, esse caso não foi investigado apenas por coisas aqui da Terra, não, tá? Porque alguns pesquisadores ligados à ufologia, eles citam casos semelhantes de missing time, ou perda de tempo, quando pessoas relatam perder horas e horas de suas vidas após avistamentos de OVNIs ou encontros com humanoides, como se o tempo tivesse parado ou como se o tempo tivesse sido reconfigurado. Então, esse missing time, essa perda de tempo, né, esses relatos, eles são muito comuns com as experiências de abdução também. E também tem uma teoria arrepiante que sugere que quando alguém atravessa um portal dimensional involuntário, essa pessoa não está apenas vendo o passado, mas ela também está sendo vista. Então, enquanto a Maria Antonieta estava pintando lá o quadro dela em 1792, ela também poderia ter visto essas duas mulheres vestidas de forma estranha, né? Porque as mulheres viram Maria Antonieta. E Maria Antonieta também poderia ter visto essas duas mulheres. E ela também poderia ter pensado assim, nossa, mas essas mulheres estão vestidas de um jeito que não condiz com a minha época. Ou seja, a experiência pode ter sido bilateral, né? E aí, por essa experiência bilateral, existe uma pergunta, que é uma pergunta muito capciosa sobre esse caso, que é a seguinte pergunta: e se nós formos os fantasmas do passado alheio? Ai, como assim, Carol, os fantasmas do passado alheio? É uma ideia de que a simetria nas aparições, ou seja, essa ideia ela já é debatida em círculos de metafísica e até de parapsicologia há décadas, tá? E existem até outros registros de fenômenos anômalos que vão além desse caso que aconteceu em Versalhes. Por exemplo, assim, se eu vejo um fantasma na minha casa, será que esse fantasma não é, na verdade, um viajante do tempo do futuro que apareceu, que rasgou o véu da minha dimensão e está aparecendo aqui? Ou um viajante do tempo do passado que viajou para o futuro e está aparecendo aqui? Da mesma maneira que o cara lá no passado pode estar me vendo como fantasma
e eu sou, na verdade, uma pessoa que atravessou um véu dimensional por alguns instantes. E isso explicaria, de alguma forma, o porquê que os fantasmas aparecem e desaparecem do nada. Eu sei, gente, que tudo isso é muito estranho. Eu sei. Só que esse caso que aconteceu em Versalhes, ele é um dos casos mais bem documentados de viagem entre dimensões. Então, além de tudo isso, né, além de todos esses casos serem muito estranhos, parece que existe um esforço ali no local para manter esse ícone turístico, ou seja, para manter Versalhes sempre impecável. E algumas correntes ocultistas defendem que Versalhes foi construído sobre as linhas de lei, que eu já expliquei para vocês em outras oportunidades, mas são alinhamentos energéticos que cruzam a Terra e conectam vários pontos que são considerados sagrados, ou seja, pirâmides do Egito, Stonehenge, Machu Picchu, são muitas as linhas de lei. E se isso for verdade, isso explicaria por que algumas coordenadas facilitam essas rupturas temporais. E essa história, obviamente, ela continua intrigando as pessoas por muito tempo, porque não é só duas mulheres em um jardim. É uma possibilidade de que o tempo não seja uma linha reta, né? De que certos lugares carreguem ali uma memória viva e que o passado não está atrás, mas sim que o passado está ao lado. Só o que a gente precisa fazer é dobrar a esquina errada ou a esquina certa, e aí de repente a gente atravessa o véu e sai no passado. Agora eu fico me perguntando, quantas vezes será que isso já não aconteceu com pessoas que não perceberam? Com pessoas normais, tipo pessoas que estão em locais públicos e de repente atravessam dimensões e acabam não percebendo. Quantas pessoas já não cruzaram esse limite e nunca voltaram? Será que isso explicaria de alguma maneira essa quantidade absurda de desaparecimento de pessoas que existe aqui nesse planeta? Bom, não sei, mas eu quero deixar essa história aí para vocês pensarem. O que vocês acham? Vocês acham que é possível sim atravessar dimensões e ir parar numa dimensão paralela no passado, no futuro, ou até num presente diferente desse presente que você está experienciando, com algumas diferenças pequenas da realidade? Ou você acha que isso atua apenas no campo da ficção científica? Comenta aqui embaixo tudo o que você pensa sobre esse assunto e eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um super beijo para vocês e eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Bye!